Fala, meus jovens! Muito boa tarde. Vamos para mais um diário de trade aqui, dia 5/8. Bom, hoje o mercado, ele me pegou, né? Como de costume, sou um trader iniciante, amador, com vontade de sede e bem ansioso. Tem muitos problemas comportamentais que eu preciso me curar e hoje foi um dia daqueles para testar realmente se o trader é amador ou profissional. E óbvio, né? Eu acabei sendo pego aí por várias emoções que cercaram o meu dia. Bom, uma delas era o viés. Eu já tinha feito um pré-market, tinha feito os estudos ontem, inclusive eu postei hoje mais cedo o estudo pré-market, né, que a minha expectativa seria trabalhar em algumas regiões e que o mercado ele abriria com um baita gap de baixa. Obviamente o mercado abriu, e aí quem não entende um pouco minha análise, né, dá uma olhadinha no vídeo que eu publiquei hoje do estudo pré-market, que vocês vão entender como que eu faço as marcações e vejo as correlações. Enfim, o mercado chegou numa região de exaustão e basicamente ele deixou alguns gatilhos para o meu operacional de abertura, né? Então eu tenho um operacional de abertura que eu olho basicamente a região, a agressão e entro aí a favor ou contra a tendência. O mercado deixou um gatilho, eu entrei, só que eu entrei com a mão um pouquinho mais pesada. Então já começa a minha primeira falha. Eu entrei com a mão mais pesada do que deveria. Então meu médio acabou que ficando muito alto. E outro ponto, eu fiquei sem referências, né? Eu vou trazer o gráfico aqui para a tela para vocês entenderem um pouco de como foram as marcações e a região onde eu executei a ordem, tá bom? Bora lá. Vou trazer aqui pelo gráfico de 5 minutos, que fica melhor de ver. Então, assim, o mercado ele abriu com esse guepasso. Aqui eram as regiões que eu havia marcado, né? Então, essas regiões basicamente foram ignoradas na abertura. E abriu com esse guepasso, né? Então, um guepasso lindo aqui de 2.500 pontos. Eu nunca tinha pego uma volatilidade tão alta assim, tá? Me disseram que na fase de pandemia era basicamente essa frequência que o mercado trabalhava, mas eu não estava aqui na época da pandemia, né? Eu estou há pouco mais de 6 meses apenas. Enfim, o mercado abriu com esse gap. Só que eu fiquei sem referência onde que seria o fundo desse mercado. Então o que que eu fiz? Eu tracei essa linha de 23% que basicamente é uma FIBO dessa pernada semanal, ó. Então, quando ele abriu o guepado, eu imaginei que ele deveria travar em algumas regiões. Então, eu acabei que traçando essa fibra para saber algumas referências e achei esse 122.700 como uma possível trava. Bom, e aí o mercado não desenvolveu e brigou nas outras regiões de trava, como eu tinha mapeado aqui, mas beleza. Mas o grande ponto é o seguinte: pelos 2 minutos, o mercado ele estava congestionado, né? Aqui. Eu esperei uma contra-tendência, que faz parte do meu operacional, ou a favor da tendência, desde que eu tenha bastante escora no livro visual, e espaço gráfico para subir. Nesse momento que ele deixou esse candle de 2 minutos puxando e negando bastante vendedor, aqui já teria uma volatilidade de 500 pontos. É absurdo isso em um candle de 2 minutos. Só que mesmo assim, por falta de experiência com mercados assim, eu acabei entrando comprado, basicamente, nos topos do candle. Então o mercado reagiu e negou 500 pontos, eu acabei montando posições aqui. Esse foi o meu grande erro, né? Eu entrei de dois em dois contratos, mas entrei atrasado. A ideia é que eu entrasse bem antecipado, logo na exaustão, que aí meu stop ficaria curto e eu conseguiria surfar esse movimento retirando meus contratos. Só que eu acabei entrando atrasado e aí fiquei com a expectativa lá em cima, né? E agora eu vou deixar aqui ó, o vídeo e vou narrar um pouco de como foi. Consegui pegar um trechinho do vídeo de abertura, minha reação como com a operação rolando em andamento. Vamos lá. O que rolou aqui? O mercado abriu com um gap e aí eu já comecei a montar as posições. Repare, nesse momento, havia bastante oferta vendedora ali bem no meu ponto de entrada. Olha o livro de ofertas como tem uma barra grande vermelha. Então, naquele momento, eu já sabia e eu já entendia que o mercado ia para baixo, porque ele não ia, ele já tinha subido 500 pontos naquela barra anterior, aquele martelinho anterior. Basicamente, ele subiu 500 pontos, ele precisava corrigir e eu fiquei na posição. Então, repare que poucas vezes o mercado vai ao meu movimento. Aí, o que eu fiz? Eu tracei uma fila também do gap, né, do ponto do início do gap até o fechamento para entender alguns níveis de FIBO
e coloquei a minha venda ali com 253 pontos, que seria o nível de 38 da FIBO. Porém, olha o tamanho dessa barra vermelha novamente. Ou seja, agressão vendedora. Eu deveria ter saído duas vezes, ou seja, o mercado me deu uma possibilidade de entrar, de sair da operação na abertura, uma segunda oportunidade de sair da operação na confirmação. Então, ó, vou até repetir aqui. O mercado não desenvolveu, me deixou aqui, ó, bastante força vendedora. Era para me cancelar a operação. Porque força vendedora para mim é gatilho de entrada para venda. Olha o tamanho dessa barra aqui. Eu ignorei. Fator emocional. Ignorei essa barra. Depois, eu tirei stop. Cadê meu stop? Meu stop não tá aqui na tela. A única coisa que tem na tela é a trava da perda lá dos R$ 300 que eu deixo na gestão de risco automatizada. Então o mercado não ganhava VWAP e não trabalhava. E repare o movimento de agressão de venda que vai entrar agora. E eu continuo enviesado. Movo ali meus alvos, né, tal. Mas agora, observe, ó, acabou de chegar uma força vendedora no meu ponto de entrada. E eu com 200 pontos de ré, já. E aqui, mais agressão vendedora. Não está distribuído. Quando é distribuído, é liquidez. Similar àquela operação de sexta-feira que eu peguei um bom trade. Mas quando entra assim, cara, é pressão vendedora para socar o preço para baixo. Entrou, desenvolveu 500 pontos de ré e eu sem stop e depois o mercado voltou. Ficou lateralizado e basicamente, né, acumulando numa região de importante suporte, porque ele já tinha caído 2.000 pontos, ficou acumulando e depois seguiu para os meus alvos. Só que eu já tinha sido estopado, enfim, cometi alguns erros e deslizes aí que não deveria ter cometido. Basicamente, meu dia de hoje foi esse, né? Eu queria levar muito o mercado para essa região aqui da 400, ó, até um order block marcadinho aqui, que era meu ponto de venda, né? E provavelmente meu ponto de saída daquela compra. Só que, pessoal, trader amador, iniciante, tem muito essa questão de viés. Estava enviesado para uma compra, o mercado foi reto, voltou, ficou acumulando para seguir um rumo. Teve notícias às 10 horas, a notícia puxou um pouco para cima, que a notícia veio bem positiva. A abertura dos papéis à vista, a abertura dos papéis tende a seguir a tendência global. A tendência global era de queda, e aí que eu decidi cancelar. Quando eu cancelei, o que aconteceu com o mercado? Desenvolveu, acumulou mais um pouquinho, voltou e depois estourou, rompeu, testou o topo, trocou a polaridade e seguiu em tendência rumo aos meus alvos. O que o dia de hoje me ensina? Primeiro, super confiança e viés. Né? Isso eu tenho que deixar na cama quando eu acordo. Segundo, o mercado abriu com gap de 2.000 pontos, de 1.000 pontos. Eu imaginava que abria com gap, mas não com 2.000 pontos. Cara, não tem o que fazer, ele precisa acumular para conseguir redistribuir. Não é porque ele abriu com guepaço que ele vai seguir uma tendência. Ele não tem força compradora. VIX estourando mais de 150 pontos, mais de 120% de volatilidade. Dólar abrindo com gap de 130 pontos, né? Enfim, não tinha referência. Então, nesse caso, como não tinha referência e nenhum embasamento técnico, eu agi puramente por emoção e tomei um loss. E loss pesado, tá, turma? Foi um loss pesado que eu não me orgulho disso. Tá aqui, ó, R$ 638. Por quê? Entrei em regiões onde já estava exausto, não medi a amplitude desse candle. Se eu tivesse olhado essa amplitude do candle de 2 minutos, cara, eu já teria pensado um pouquinho mais, ó. 500 pontos de amplitude. E eu entrei no topo do candle. É muita loucura, né? Não olhei essa amplitude porque eu não tinha ainda vivenciado um mercado tão amplo como esse. Fiz uma compra numa região péssima. Não saí quando tinha gatilhos técnicos para eu sair. Aquelas escoras que começaram a acumular no meu preço de entrada, depois uma escora mais abaixo e eu só confiante. E obviamente o mercado não tapa na minha cara e leva. E depois ele veio com uma exaustãozinha de stop de vendedor, que acreditou muito nessa barra, mas era uma região de fundo. Tinha alvo aqui no 122.700, talvez, né, que é aquela única referência que eu tinha puxado. Acumulou e depois seguiu a sua tendência para correção naqueles alvos maiores. Beleza, esse é um aprendizado. O segundo aprendizado é que eu não vou desistir por isso. Tomei um stop fora do meu gerenciamento de risco,
Estou iniciando, não tenho vergonha nenhuma de falar para vocês aqui que eu estou iniciando. Não tenho orgulho nenhum do comportamento que eu tive hoje. E bola para frente. Amanhã é um novo dia, eu vou fazer a mesma coisa que hoje, dentro do meu operacional. Trade de abertura, análise de confluências, correlações, aguardar chegar nas regiões e bora para operar, porque eu sei que esse resultado que eu construo aos poucos, respeitando o meu trade system, ele anula esses comportamentos ruins, esses dias de fúria, esses dias de tirar stop. E eu deixei um vídeo, eu subi um vídeo no canal sobre o fechamento de julho, em que eu analisei lá também o fechamento de julho. Depois, quem puder dar uma olhada, vou trazer para cá, quem puder dar uma olhada no fechamento de julho, que eu deixo lá como eu analiso o meu diário de trade para o fechamento de julho e basicamente os dias que eu mais deixei dinheiro no mercado foram dias que eu tirei o stop. E é um vício, um sabotador que eu estou lutando para tirar, para batalhar para não tirar stop. Não ficar com esse viés de super confiança, de colocar a cueca em cima da calça e querer, ó, que o mercado faça o meu movimento. E hoje não podia ser diferente, né? Parabéns para quem conseguiu surfar o movimento e aguardou, teve paciência. Mas, de novo, sou ansioso, gosto de operar abertura, tenho meu viés, estou iniciando agora, então tem muito casco ainda para construir. E eu compartilho aqui com vocês para quem se identifica com essa jornada e que não desista. Né? Não desista, porque é possível, basta fazer a coisa certa. Tamo junto? Valeu, abraço. Excelentes operações, excelente semana. Tamo junto amanhã. Vídeo novo. Antes da abertura do mercado, as regiões que eu vou interagir. E depois de hoje, continua a mesma coisa, né? O day trade é todo dia. Não vai ser hoje que vai me deixar frustrado, não vai ser hoje que vai me tirar do game. Fechou? Abraço.